Fala pessoal, voltamos agora com a aula de número 4. Vamos dar continuidade à nossa série, né? Maturidade e Ética Cristã. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante. Você já parou para pensar que maturidade não só está atrelada à minha vida, mas também está atrelada à vida do próximo? Que hoje essa aula ela é bastante importante, não só para a minha vida, mas também para a sua vida, tá? Então vamos avançando, solta a vinheta. Bem, hoje nós vamos tratar, né, sobre esse assunto, maturidade e o próximo. Mas antes da gente começar essa aula de hoje, eu quero te pedir a assistir também a aula de número 1, a aula de número 2 e a aula também de número 3 para você que ainda não assistiu. Por quê? Como a gente está tratando sobre uma série, seria muito interessante você começar da aula de número 1. Então eu vou deixar os vídeos aqui, os 3 vídeos, tanto da aula número 1, a aula de número 2 e a aula de número 3 aqui na parte de cima da aula de número 4, tá bom? Combinado? Então hoje, como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre este assunto. Por quê? Porque muitas das vezes nós vamos ter que usar a maturidade não no conceito de nós mesmos, mas nós vamos usar a maturidade do conceito do próximo. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre este assunto, vamos entrar num texto para a gente fazer uma crítica textual de forma bem abrangente e muito dinâmica, tá? Porque é um assunto hoje muito importante. Eu tinha dito agora aqui na aula de número 3, que foi colocado aqui no meu canal, que a próxima aula seria uma aula que seria bastante importante. Então, vocês vão perceber durante a gente estiver conversando aqui, né, a gente estiver aprendendo junto a palavra do nosso Deus. Então, hoje, né, eu vou trabalhar com 3 objetivos, tá? O primeiro objetivo é que nós vamos compreender que a maturidade ela envolve a empatia pelos outros. Isso mesmo. Nós vamos hoje compreender que a maturidade ela envolve a empatia pelos outros. Segundo objetivo da nossa aula de hoje, nós precisamos entender, ou seja, você e eu, nós precisamos evitar causar problemas para o nosso irmão, ou seja, para o seu irmão. Terceiro objetivo da aula de hoje, nós vamos tratar sobre a maturidade, ela é importante tanto para mim, como eu já tinha dito, né, quanto também para os outros, né? Eu lembro que eu falei aqui na aula de número 3 que maturidade, da melhor forma que eu posso definir maturidade é alguém que nasce e alguém que cresce. Ou seja, você tem a sua fase da sua infância e você vai chegar à fase adulta, ou seja, maturidade está atrelada a alguém que é adulto, né? Adulto, claro, no conceito de maturidade, que tem experiências de vida, mas experiências, como eu disse na aula de número 3, experiências essas vividas de forma eh, em ações e que automaticamente você vai ter maturidade para que você possa viver a sua vida através das experiências que você vai tendo diariamente, né? Então, é importante isso, né? E por isso que eu vou começar a aula de hoje trazendo uma frase de John Wesley que eu acho bastante importante, eu acho lindo o que John Wesley disse. Por quê? Abre aspas. Ele diz o seguinte: quanto mais alto ele tenha subido o homem, e por mais elevado que seja seu grau de sua perfeição, ou seja, no conceito de maturidade, ele ainda tem necessidade, ou seja, olha lá, ele ainda tem necessidade de crescer na graça e avançar diariamente no conhecimento e no amor de Deus, o seu Salvador. Quando nós paramos para pensar e temos essa ideia de que nós queremos ser uma pessoa madura, nós precisamos entender que a gente não só cresce na graça, e segundo, a gente precisa avançar diariamente no conhecimento, ou seja, a gente precisa aprender. O que você está fazendo hoje nessa série é aprendendo, e essa série ela precisa ser colocada em prática no conceito da sua vida, por quê? Porque a partir daí você vai ter maturidade para que você possa viver a sua vida de forma muito mais madura. Eu disse na aula de número 3 e volto hoje a repetir, né, que maturidade
não tá ligada à idade, porque tem gente de 60 anos com maturidade, ou melhor, com o agir, né, como se tivesse de 30, 20 anos. Então, maturidade não está ligada à idade, maturidade, pelo contrário, está ligada a alguém que sabe viver a vida de forma muito cautelosa e abraçando sempre as experiências que ele vai tendo no decorrer dessa caminhada nessa terra, né? Então, hoje nós temos essa missão. A missão é nós crescermos na graça e no conhecimento, e isso diariamente, ou seja, e principalmente no amor de Deus, aquele que é o nosso Salvador. Eu acho bastante interessante essa frase de John Wesley. Irmãos, ou queridos, né? Assim como eu posso melhor chamar, a primeira coisa que eu preciso fazer nessa aula de hoje é te colocar na carta aos Romanos. Por quê? Porque hoje nós vamos trabalhar com a Bíblia e nós vamos entrar no capítulo de número 14 e no capítulo de número 15 da carta aos Romanos. Então, eu preciso fazer um plano de fundo, né? Um plano para a gente entrar, uma introdução, para que você possa entender como foi feita essa carta, quando foi escrita essa carta, por que motivo Paulo escreveu essa carta, né? Então, eu acho e julgo bastante importante nós começarmos por aqui, antes de nós entrarmos no capítulo de número 14 e capítulo de número 15 do livro da carta aos Romanos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a carta aos Romanos. Primeiro, é, há uma pergunta que a gente precisa fazer quando a gente lê Romanos. Por quê? Porque o contexto, quando você pega tanto do capítulo 1 até o final do último capítulo de Romanos, o que vai nos chamar a atenção é que como se tivesse uma pergunta em toda essa carta. E a pergunta é o seguinte, como eu coloquei aqui no slide para você, ó. A pergunta é essa: como a salvação que Deus tem revelado em Jesus Cristo poderia influenciar o modo como vivemos e entendemos o nosso relacionamento com Deus? É importante, porque essa pergunta, ela é a centralidade da carta aos Romanos. Porque eu preciso saber disso. As pessoas ou o ouvinte que estava ouvindo aquela carta quando ela era ditada oralmente, por conta de que Paulo ele cita essa carta, né, ele escreve, ele envia essa carta à igreja que estava em Roma, essa centralidade da carta tem essa importância nessa pergunta. Porque a gente precisa saber como essa salvação que foi revelada em Jesus Cristo, ela pode influenciar a nossa vida. Porque se a salvação de Cristo Jesus não influencia a nossa vida, alguma coisa está de errado. Porque essa salvação de Cristo, ela tem que influenciar a forma como vivemos e a gente também precisa entender o nosso relacionamento com Deus. Alguém que vai chegar em uma plena maturidade é alguém que vai ter o entendimento desse relacionamento com Deus. Então esse relacionamento com Deus, ele foi revelado através de Jesus Cristo, que trouxe a salvação para a nossa vida. Então, tanto o ouvinte daquela época precisava entender essa ideia de que a salvação de Cristo, ela influencia o nosso modo de viver, e segundo, nós precisamos entender a ideia do nosso relacionamento com Deus. Outra coisa, em segundo lugar, sobre a carta aos Romanos. Foi principalmente com relação a esta questão que Paulo escreveu à igreja em Roma em torno do ano 55 depois de Cristo. Então foi por conta dessa questão aqui que eu disse na primeira parte do slide que Paulo escreveu essa carta aos Romanos por volta do ano 55. Então, olha só que interessante. Ainda sobre a carta aos Romanos, tá? A carta de Paulo aos Romanos, ela tinha duplo propósito. Vamos lá? A carta aos Romanos, ela tinha duplo propósito. Isso mesmo. Olha que interessante. Essa carta, ela tem dois propósitos. E aí eu quero trabalhar com vocês esses dois propósitos. O primeiro propósito, acompanhe comigo no slide. Vamos lá. Primeiro propósito. Primeiro que ele buscou apresentar aos romanos sua pessoa e sua compreensão do evangelho. Quando você lê Romanos, a carta aos Romanos, você vai perceber isso. É uma ideia de um escritor, que era o apóstolo Paulo, que ele vai buscar apresentar aquela igreja que estava habitando em Roma, ou melhor dizendo, tanto de gentios como de judeus,
a compreensão dele, Paulo, do evangelho. Só que a importância aqui é desse segundo propósito, porque quando Paulo escreve a carta, ele tem duplo sentido. Ele tem duplo propósito. O primeiro propósito era mostrar como ele entendia ou como ele tinha a compreensão do evangelho. Segundo propósito, ou segunda a relação do que ele escreve a carta, é que ele também quis lidar com alguns problemas na igreja. Então, olha só, olha como a gente já vai começar a compreender o nosso tema de hoje, porque nós vamos falar sobre maturidade e o quê? Maturidade e o próximo. Então, ou seja, há um problema aqui na carta aos Romanos e a igreja que estava em Roma, que é esse problema que estava acontecendo dentro da igreja. E esse problema é um problema de questões que era a ideia que você vai perceber em todo momento na carta. Por exemplo, deixa eu abrir aqui para vocês a carta aos Romanos no capítulo 3. Olha que interessante. Romanos, carta aos Romanos, tá? Capítulo de número 3. Olha o versículo de número 8. Olha o que diz aqui. Por que não dizer como algumas, olha lá, por que não dizer como alguns caluniadores, desculpa, perdão. Vamos ler novamente. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Olha lá, ele está tratando de um problema que as pessoas estavam mudando aquilo que Paulo falava. Então, por exemplo, imagine que você fala uma coisa e vem outra pessoa e muda aquilo que você falou. Olha que coisa mais absurda, né? Hoje, por exemplo, na internet, principalmente no YouTube, você vai ver. As pessoas pegam um pedacinho de um vídeo, né? E aí elas não observam todo aquele contexto e o que elas fazem? Elas começam a julgar por conta de um pedaço de um vídeo que elas pegaram na internet. Paulo, ele tinha suas palavras, né? Ele compreendia o evangelho de uma forma e ali dentro da igreja de Roma tinha um problema. E qual era o problema? Que as pessoas estavam mudando a forma que Paulo falava. Ou seja, Paulo falava A e eles diziam que Paulo falava B. E isso era uma forma caluniadora. Eles estavam caluniando Paulo. Por isso que Paulo aqui em Romanos capítulo 3, verso 8, ele vai dizer, ó, por que não dizer como alguns, não são todos, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos? Aí ele diz: façamos o mal para que nos venha o bem, a condenação dos tais é merecida. Então, perceba que Paulo está tratando de problemas dentro da igreja. Deu até vontade de eu entrar em outra questão, mas agora eu vou ter que me segurar e ter equilíbrio para não falar, porque deu vontade de tratar de outra questão. Mas vamos continuar no nosso assunto. Olha só, vamos pular um pouquinho algumas páginas e vamos no capítulo 6. Olha como Paulo está tratando de problemas dentro da igreja de Roma. O capítulo 6, o verso 1 diz assim: que diremos então? Olha só, ele está falando de algo que as pessoas que estavam em Roma estavam dizendo. Então, o que as pessoas diziam lá em Roma? Olha lá. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Esse era o conceito deles que estavam em Roma. E Paulo chega com a sua carta dizendo assim, ó, que diremos então? Nós continuaremos pecando para que a graça aumente? Aí ele diz no verso 2, de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Percebeu que Paulo está tratando dessa ideia de que há problemas que ele existe dentro da igreja, e um desses problemas é por conta da falta de maturidade com o próximo, que a gente vai chegar lá, calma. Mas vamos aqui rapidamente no verso de número 15, para você ainda ter mais certeza sobre os problemas que Paulo estava tratando quando ele escreve a carta aos Romanos. Olha lá, verso de número 15. Eu não, olha lá, eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo. Verso de número, desculpa, perdão, pulei aqui. É o verso de número 15 do capítulo de número 6. Vamos lá. E então, vamos por pecar, não, olha lá, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei?
mas debaixo da graça, olha o contexto que Paulo está inserido, naquela ideia dele escrever a carta, por conta desses problemas que estavam dentro da igreja. Aí ele diz, olha lá, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele diz, de maneira nenhuma. Olha que interessante, pessoal. Paulo tratando sobre esses problemas que estavam dentro da igreja. Então, ou seja, o que estava faltando para alguns cristãos que estavam dentro da igreja? O que estava faltando para essas pessoas era maturidade. Eram pessoas que, em determinado momento da sua vida, eles provavam para eles mesmos que eles não tinham maturidade. Então, Paulo, quando escreve essa carta, ele tem duplo propósito. Primeiro, ele apresentar a Romanos a sua pessoa, né? E a sua compreensão do Evangelho. E segundo, ele também quis lidar com alguns problemas na igreja que estava ali em Roma. Eu decidi colocar todos os versículos da Bíblia aqui no slide, até porque você pode acompanhar comigo de forma muito mais dinâmica, tá? Então, hoje a nossa aula vai demorar um pouquinho mais, tá, gente? A aula de número 2, a aula de número 3, a gente deu ela está menos de 10 minutos, né? A aula de número 3 também, ela aumentou um pouco, está em 18, só que hoje a gente vai mais um pouco, porque o assunto ele é bastante importante. Então vamos lá, Romanos capítulo 14, verso de número 1, para você entender essa ideia de maturidade e o próximo. Olha que interessante. Eu coloquei aqui separado, esse versículo, o versículo de número 1 do capítulo de número 14 de Romanos, porque eu acho bastante interessante. Porque ele diz assim: ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o. Olha que interessante. Mas não para condenar-lhes os escrúpulos. Olha que interessante essa tradução. Nós temos uma tradução aqui, a Almeida atualizada. E da maioria das Bíblias, você não vai encontrar essa palavra escrúpulos. Por quê? Quando eu fui pesquisar, quando eu fui ver algumas Bíblias, eu pude perceber que uma das Bíblias que menos foge do sentido do original é a Almeida atualizada. Porque ela vai trazer essa ideia de escrúpulos na última parte do versículo de número 1. E o interessante é que essa palavra escrúpulos, ele está falando de uma personalidade de pessoas. Escrúpulos é um tipo de personalidade de algumas pessoas. Esses escrúpulos aqui no contexto são aqueles que eram fracos na fé. E o que estava acontecendo? Havia essas pessoas que eram os escrúpulos, que eu vou te explicar. Calma, o que é verdadeiramente escrúpulos no sentido do original. Havia essas pessoas que eram fracos na fé dentro da igreja. E o que acontecia? Aqueles que eram fortes na fé, em vez de receber os fracos, pelo contrário, eles queriam julgar os fracos em vez de acolher. E Paulo, quando escreve, como eu mostrei para você, que Paulo está querendo tratar sobre a questão de problemas que tem dentro da igreja, um desses problemas era esse. É que as pessoas não entendiam que a ideia de alguém maduro, ou seja, se eu tenho a fé, eu tenho uma fé forte, né? Eu não tenho uma fé de uma pessoa fraca. Eu preciso agir de forma madura com o próximo. E como que eu ajo de forma madura com o próximo? Recebendo aqueles que são fracos na fé. Agora, voltando para essa palavra aqui, que é a palavra escrúpulos. O que que significa escrúpulos, pessoal? Escrúpulos, irmãos, são pessoas, por exemplo, que se magoam por qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que você fala uma coisa e ela, por determinada coisa, ela já se magoa e você não falou nada demais? É esse tipo de pessoa. Além disso, são pessoas que têm pensamentos acelerados, têm pensamentos automáticos. E deixa eu te dar uma clareza muito mais. Essa pessoa, ela é o seguinte: se ela beber 2 copos de água e ela colocar na cabeça dela que ela deveria somente beber 1 copo de água, ela vai ficar se julgando pelo resto do dia inteiro. Ou seja, a pessoa escrúpulos, e principalmente no contexto daquela época, e existe no tempo que a gente está vivendo hoje, era uma pessoa que se culpava por qualquer coisa. Então, ou seja, ela bebia 1 copo de água, né? E ela bebia um outro copo de água, fazia 2 copos de água. Só que
quando ela chegava no segundo copo, se ela colocasse naquele processo de um pensamento automático, colocasse na cabeça que ela deveria somente ter tomado um copo, ela começava a se culpar. Por exemplo, é aquele tipo de pessoa que tudo para ele pecou, tudo para ele foi condicionado ao pecado, sabe? É uma pessoa que precisa de cuidado. Então, precisa de cuidado por quem? Para aqueles que são fortes na fé. Aí Paulo vai trabalhando. Olha que interessante. Vamos continuar aqui porque eu coloquei o texto aqui inteiro para vocês. Verso de número 1. Ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condená-lhe os escrúpulos. Ele disse: um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come só legumes. Aquele conceito que até hoje ainda tem, existia naquela época. Algumas pessoas achavam que nem tudo poderia comer porque consideravam impuro e isso podia prejudicar a sua vida espiritual, sabe? E hoje também acontece essas coisas. Mas olha que interessante. Um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come só legume. Quem come não despreza quem não come. Olha que interessante. Quem come não despreza quem come. E quem não come não julga a quem come, pois Deus o escolheu. Olha que interessante. Verso 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Perceba que Deus está tratando com o conceito de uma das coisas que aquela igreja, em alguns momentos, não tinha. E o que é que elas não tinham? Maturidade com o próximo. Em vez de elas receberem o próximo, eles estavam condenando o próximo. E principalmente essas pessoas que eram os escrúpulos, ou seja, pessoas que tinham dificuldade, que se magoavam por qualquer coisa. Olha o verso de número 5. Ó. Um faz diferença entre dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Olha que interessante. Sabe, você já chegou a se deparar com pessoas que, por exemplo, dizem assim: olha, eu guardo o sábado. E outra pessoa diz: eu não guardo o sábado. Só que as pessoas começam a julgar aquela pessoa por conta dela guardar o sábado. E olha o que Paulo está dizendo ah, no verso de número 4. Olha que interessante. Ele mostra para a gente como que a gente tem que fazer. No verso 5, como ela diz, assim, ó, um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Ou seja, se alguém escolheu guardar o sábado, quem sou eu para julgar ele? Pode ser que ele está considerado uma pessoa fraca na fé e automaticamente eu preciso receber essa pessoa não no sentido de julgar, mas de orientar e saber que da mesma forma, se eu sou maduro, essa pessoa também tem poder e tem capacidade através de Deus para chegar a uma plena maturidade, irmãos. Olha a continuidade desse texto, é muito tremendo. Romanos capítulo número 14, o verso 6, olha lá. Aquele que faz caso do dia, ou seja, aquele que guarda alguns dias, ele diz assim, ó, para o Senhor faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Ou seja, aquela pessoa, por exemplo, que não come carne de porco. Ele disse: eu não vou comer carne de porco porque eu não como para o Senhor. E Paulo vai escrever: aquele que faz caso de dia, para o Senhor faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si. Calma aí. Paulo tá. Acho que Paulo. Gente, eu acho que Paulo aqui está muito equivocado. Vocês não acham, não? Porque ele está dizendo assim, ó, porque nenhum de nós vive para si. Como é que pode? Quer dizer que a minha forma de agir, muitas das vezes, não é da forma que eu acho que tem que ser, mas muitas das vezes eu preciso agir de alguma forma no sentido de agradar não a mim mesmo? É isso que Paulo está dizendo? É isso que ele mesmo está dizendo. Eu vou provar para vocês quando a gente chegar no capítulo de número 15, tá? Mas vamos ler esse versículo de novo. Ó. Verso 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte
que quer vivamos, que quer morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu. Aí ele vai dar o exemplo de Cristo. Ó. Porque para isto mesmo Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, volta de novo, olha aquele tremendo. Ele está tratando de um problema que está dentro da igreja, tá? Ele falou daquela ideia do servo nos versículos anteriores, e agora ele diz: mas tu, por que julga teu irmão? Irmão, a pessoa que julga o próximo, ele está dizendo para ele mesmo: eu não sou maduro o suficiente. Pare para pensar comigo, por favor. Isso acontece comigo, gente. Isso acontece com qualquer um de nós. Isso vai acontecer com qualquer um de nós se a gente não andar em vigilância e buscar viver a palavra de Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa. Olha, se eu estiver decidido a falar mal de algum irmão meu, mas eu antes ir orar, a primeira coisa que a oração vai fazer é que em vez de eu julgar, eu não vou julgar mais. Eu vou repetir para você isso aqui porque isso aqui é muito interessante. Preste bem atenção. Olha só. Se eu tiver com desejo de julgar o meu irmão, mas antes de eu julgar, eu ir orar ao Senhor, a primeira coisa que vai acontecer através do poder da oração é que em vez de julgar, eu vou ajudar. Deixa eu te explicar e deixar muito claro. Sabe quando eu e você julgamos os nossos irmãos? É quando, na verdade, nós mesmos não temos buscado relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus, ele vai me levar a entender que antes de eu julgar, eu preciso ajudar. Olha que interessante. Tremendo, né? Porque ele diz assim, ó, olha lá, olha lá. Olha que interessante no verso 10. Mas tu, por que julga teu irmão? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Continuamos. Verso de número 11. Porque está escrito: por minha palavra, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Não nos julguemos mais uns aos outros, irmãos. Eu fico pensando hoje, quando você abre a internet, é pessoas julgando um ao outro. Às vezes nós vamos se deparar de pessoas que são fracos na fé, e aqueles que dizem que são fortes na fé, em vez de receber, em vez de orientar, em vez de ajudar, eles pegam uns pedaços de um vídeo e começam a julgar uns aos outros. Aí eu fico olhando, será que esse texto aqui ele saiu da Bíblia dessas pessoas? Porque olha o verso de número 3, eu vou dizer aqui várias vezes, ó, portanto, não julguemos mais uns aos outros. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou certo no Senhor. Agora eu acho tremendo o que Paulo vai falar. Para, não leia agora, por favor. Porque o que Paulo vai falar é tremendo. Ele está tratando de um conceito de pessoas, irmãos, que eles achavam que a comida ia influenciar no sentido espiritual. E Paulo agora vai dizer: gente, olha só, eu sei e eu estou certo no Senhor. Aí ele diz, ao verso 14: que nada é de si mesmo imundo a não ser para aqueles que assim o consideram. Para esse é imundo. Aquele que considera, por exemplo, a carne de porco imundo, para esse é imundo. Aí ele diz: mas eu sei no Senhor que isso não é imundo. Mas ele vai me orientar, mesmo dentro dessa questão. Ele diz assim, ó: pois, se pela tua comida se entristece teu irmão, já não andas segundo o amor. Gente, eu vou parar. Vou parar aqui para você pensar. Olha o que Paulo está falando. Eu falei para você que essa aula de hoje ela ia prometer. Eu vou fazer ela de forma muito dinâmica. Porque olha o que Paulo diz. Esse texto, ele confronta muito a minha vida, ele confronta a nossa vida. Porque ele faz a gente parar. Pessoal, a gente já está chegando quase meia hora de vídeo. Mas eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Não tem como eu parar aqui agora.
eu preciso continuar. Se for possível, a gente vai fazer 1 hora de live. Ou melhor, 1 hora de live nessa aula de número 4. E a gente pode até diminuir a próxima aula. Mas vamos ficar aqui, porque esse texto é tremendo. Paulo fala algo tremendo. Ele diz assim, olha o que Paulo está dizendo. Deixa eu te explicar. Por exemplo, vamos pegar duas pessoas, né? Duas pessoas. Essa primeira pessoa aqui, né? Ela não come carne de porco. Essa outra pessoa aqui, ela come de tudo e tem certeza que, comendo ou não comendo, isso não vai influenciar na sua vida espiritual. Mas essa pessoa sabe, e por ser fraco na fé, né, pelo conceito aqui, contexto aqui, obedecendo o contexto, ela considera que comer uma carne, isso vai afetar a sua vida espiritual. O que o Paulo está dizendo? Olha, que para você nada é imundo, e você sabe que isso não vai influenciar, como eu também sei. Isso que Paulo está dizendo. Você que sabe. Ele diz assim, olha, se você sabe, em algum momento, isso pode acontecer de você entristecer o seu irmão por conta dele ver você comendo e ele vai pecar por conta dessa situação, o que Paulo está dizendo? Não faça isso. Aí diz assim, se você fizer isso, se você, pela comida, isso, pela comida, se você entristecer teu irmão, você está provando para você que você não anda no amor. O que Paulo está dizendo é o quê? Olha, se você não anda no amor, você não anda na maturidade. É isso que Paulo está dizendo. Porque o 15 ele vai dizer isso, e eu vou ler para você de novo. Ó. Pois, se pela tua comida se entristece teu irmão, já não anda segundo o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele que por quem Cristo morreu. Olha que tremendo. Vamos continuar. Verso 16. Não seja, pois, censurado o vosso bem, porque o reino de Deus, ele diz, gente, o reino de Deus ele não é por comida. O reino de Deus, olha só, eu vou deixar de comer isso para me viver o reino de Deus. Paulo deixa muito claro. Mas eu tenho que saber que a minha vida não é para agradar a mim mesmo. Vai chegar um momento que eu preciso agir com maturidade suficiente em muitas questões da vida, principalmente por estar no meio de pessoas que são fracas na fé. E nem por isso eu sou melhor do que essas pessoas, pelo contrário, eu preciso entender que um dia eu já passei pela mesma situação. Então Paulo diz assim, ó, não seja, pois, você censurado pelo o vosso bem. Ele diz assim, porque o reino de Deus não consiste no comer e nem no beber, mas na justiça, na paz e no Espírito Santo, e na alegria do Espírito Santo. Pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Na verdade, tudo é limpo, mas é um mal para o homem dar motivo de tropeço pelo comer. Vamos continuar. Verso 21, para a gente finalizar o capítulo de número 14. Bom não é comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. A fé que tens, guarda contigo. Sabe aquelas pessoas que dizem, eu tenho fé e alguém tem que ter fé da mesma forma que eu tenho? Gente, olha o que Paulo está dizendo. A fé que tens, guarda contigo, mesmo diante de Deus. Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que se aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Lembra que eu disse que aquilo que eu faço não é para agradar a mim mesmo? Eu vou provar para você agora no capítulo de número 15 do livro da Carta aos Romanos, tá? Para a gente finalizar essa aula de hoje. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 15, verso 1, se você estiver acompanhando a sua Bíblia, tá? Ele diz assim, ora nós, ora nós, que somos fortes. Fortes em quê? Na fé. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma crítica textual obedecendo o contexto. Isso aqui é exegese, irmãos. Você que critica a exegese, você que fala mal da exegese, o que nós estamos fazendo é uma exegese. Obedecendo o contexto, trabalhando com a hermenêutica lá, mostrando para você o plano de fundo da carta aos Romanos, mostrando que o propósito de Paulo era
mostrar sua pessoa e como ele entendia o evangelho, e segundo o propósito de Paulo, era mostrar e trabalhar com alguns problemas que estavam acontecendo dentro da igreja que estava em Roma, tá? Isso é hermenêutica, trabalhar o contexto, sabe? E trabalhar essa crítica textual palavra por palavra, como a gente está fazendo. Olha, ele diz: ora nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Não agradar a nós mesmos. É isso mesmo que você está vendo. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo. Vou ter que parar aqui de novo. Eu vou pedir para você parar, abrir a sua Bíblia. Você que ainda não abriu, por favor, abra a sua Bíblia. Vê se está escrito isso mesmo, gente. Lembra qual é o assunto da nossa aula de hoje? Maturidade e o próximo. Isso aí mesmo. E olha o que o texto está dizendo. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim cairão as injúrias do que te injuriavam. Portanto, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de constância e de consolação vos deu o mesmo sentimento uns pelos outros, segundo Cristo Jesus. Aí ele continua, para a gente finalizar nossa aula de hoje, falando sobre maturidade e o próximo. Ele diz, ó, para que unânimes, não é separado. Por que a igreja muitas das vezes hoje vive separada? E Paulo está dizendo, para que unânimes e uma boca glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo também vos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Nós éramos gentios, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Está escrito lá em 2 Samuel, depois você pode ler lá, 2 Samuel 22:50 e Salmo 18:49. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, juntamente com o povo. E está escrito em Deuteronômio 32, verso de número 43. Gente, eu vou finalizar essa aula de hoje, tá? Em outra oportunidade eu vou ver se eu consigo voltar sobre esse assunto, porque é um assunto que particularmente eu acho que é bastante importante, principalmente para o contexto da igreja, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo, tá? Mas eu preciso finalizar essa aula de hoje e eu vou passar aqui para o próximo slide, ler um outro texto aqui para vocês, um autor desconhecido, porque ele diz assim, ó, para ter sucesso na vida, atente para seus pensamentos. Para ter sucesso na vida, atente para os seus pensamentos, desejos e atitudes em relação a si e aos outros. Olha que forte. Mais um aqui, para você rapidamente. Se o conhecimento não nos torna humildes e úteis para servir quem? A você? Não, aos outros. Nos tornemos medíocres. Se o conhecimento não nos torna humildes e úteis para servir, nos tornamos medíocres. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Olha, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Todo esse conteúdo aqui, como eu disse para vocês, eu preciso que vocês é, vejam as outras aulas. Eu vou colocar aqui, pronto, no final desse vídeo aqui em cima, eu vou colocar tanto a aula de número 1, como também a aula de número 2, para vocês verem a continuação dessa série, tá bom? Pedir para vocês curtir, comentar e outra, compartilhe nos grupos de WhatsApp, no seu Instagram, compartilhe essa live para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Nós vamos nos ver na próxima aula, não vamos parar aqui não, nos ver na próxima aula, que é a aula de número 5. E outra coisa, essa aula promete. Vamos lá? Tchau, tchau, um abraço para todos.